paz do Senhor, meus queridos irmãos, dando continuação ao nosso estudo e entrando para a parte de encerramento. Nós estamos em Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler agora sobre o fruto do Espírito e entrando já no último capítulo, que é o capítulo 6. O texto diz assim, capítulo 5, versículo 23 em diante. Melhor dizendo, 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando um dos outros. Queridos irmãos, o fruto do Espírito é algo muito maravilhoso. Eu gosto muito dessa parte, presbítero Maurício e presbítero Josmar, na questão do domínio próprio. E o interessante é que os frutos do Espírito Santo é como que você olha uma árvore, os frutos são resultado daquilo que está no sêmen. Então os frutos vão nascendo. E quanto mais qualidade tem o fruto, é sinal que a raiz está sarada, está curada. Então nós não somos diferentes. Quanto mais nós estamos no Espírito Santo, a nossa raiz está, os frutos começam a aparecer. Como assim, pastor Fernando? Você é manso, você tem longanimidade, você começa a praticar o amor, você começa, os frutos começam a aparecer naturalmente. É diferente da pessoa encenar, colocar uma máscara, tentar passar aquilo que não é. É diferente. Viver no Espírito é justamente isso. Automaticamente essas coisas vão saindo. A bondade, fidelidade, a mansidão, como eu disse, o domínio próprio é algo muito importante para o obreiro hoje ter domínio próprio, né? Na fala, na situação, porque enquanto nós estivermos no mundo, irmão, vai ter situações que você vai pensar em chutar o balde, né? E você vai rapidamente, eu vou contar para vocês, uma semana mesmo eu estava vindo, passando na minha casa, fui buscar minha filha, um carro cheio de rapaz bêbado me fechou, riscou meu carro, meu Deus. Na hora eu peguei o carro, comecei a ir atrás dele, daí o Espírito Santo falou, você está indo aonde? O Espírito Santo falou fortemente, eles estão em 5, estão bêbados, drogados, e você vai procurar o quê? Eu falei, amém. E o próprio Espírito Santo deu uma... Peguei e segui, falei, depois eu vejo estrago. E quando eu fui ver, o estrago não era tanto. Aí eu pensei comigo, já pensou se você tivesse o velho homem tomado à frente, isso lá, blá, blá, de repente aí sim eles iam quebrar meu carro, aí sim eles iam brigar, de repente estavam armados. Então são coisas assim, o domínio próprio, que eu experimentei do próprio ensino, né, esses dias. Eu gostaria que vocês também comentassem sobre o fruto do Espírito, nessa parte que nós acabamos de ler. Sobre o domínio próprio, pastor, eu gostaria de fazer um adendo, sai fora um pouco, mas nem tanto, mas é importante falar. Nós somos feitos carne, alma e espírito. E muitos de nós cuidam da carne, faz academia, uma dieta, corta isso, corta aquilo, dá uma aparência, né? Isso é bom, isso não é pecado, é bom, devemos fazer isso. E do espírito nós também cuidamos. Nós, como foi falado aqui, nós oramos, buscamos, lemos a palavra em comunhão com o Senhor. Mas da alma, muitas vezes nós não cuidamos. E é fácil de explicar. Muitas vezes alguns saem da igreja, outros saem de um monte, uma oração, ora bastante. Basta alguém pisar no pé, a pessoa já... Verdade. Mas como pode? Bem colocado. Acabou de sair do culto, acabou de sair do monte. O que acontece ali? Não cuidou da alma, falta de perdão, um ressentimento. A alma está cheia de coisas ruins. Tem que jogar fora isso. O coração está cheio. Tá cheio. Então cuidou do corpo, cuidou do espírito, mas a alma não. É um assunto para um outro momento. Isso. Mas cabe aqui, o pastor falou sobre mansidão, controle do espírito, controle ter autocontrole. Às vezes acontece isso, irmão. Sai do culto, mas como pode? A alma ferida, né? E a palavra fala muito sobre alma. É só um adendo que eu gostaria de completar, que eu acho que cabe ao momento. Às vezes, o que acontece? Eu já vi irmãos, né, que tá num culto abençoado, sai do culto abençoado
e de repente acontece alguma coisa ruim no estacionamento E acabou. e a coisa fica ruim. Então, quer dizer, é complicado, né? Mas a palavra fala, mas o Espírito de Deus produz. O que o Espírito de Deus produz? Se a gente anda em espírito, o Espírito de Deus em nós produz o quê? Amor, alegria, paz, paciência, né? Delicadeza, igual o pastor Fernando falou que alguém fechou ele e de repente, né, o Espírito de Deus falou com ele, quer dizer, produziu, né, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito foi produzido dentro do coração dele para que ele viesse a ponderar essa situação, ficar calmo e deixar Deus operar nas coisas. E é assim que Deus faz, né? A gente não consegue controlar todas as coisas, mas se a gente não tiver em Deus, né? Porque às vezes dá um ataque de fúria, né? Porque qualquer pessoa pode ter um ataque de fúria, mas se viver na graça de Deus, é mais difícil disso acontecer. Quando o Senhor Jesus se entregou por nós, a Bíblia diz que Pedro puxa uma espada. Eu acredito que ele era ruim de espada, pastor. Eu acho que ele ia acertar a cabeça, eu acho. Não acerta a orelha, né? Acho que ele era ruim de espada. E o Senhor Jesus, naquele momento de conflito, ia ser entregue ali, muito calmo, com poder. Era homem e como Deus, ele fala, eu opero um milagre e coloca a orelha no lugar. Cheio do Espírito, cheio da mansidão, sabia por que veio, sabia porque estava ali, estava ciente, ainda que ia sofrer amargamente uma morte de cruz, mas por amor a nós, cheio do Espírito, e foi. Se não está cheio do Espírito, não tinha como. Não conseguia. E isso é algo interessante, né? E a gente vai descobrindo conforme vai vivendo, que a pessoa vai vendo. Eu tive várias experiências, né, de pastores que fez o céu descer. Depois, no final do culto, porque faltou um X na oferta, ele queria brigar, sapatear. Eu peguei e falei assim, meu querido, você acabou de fazer o céu descer e agora você vai fazer o inferno. Por causa de mísero, R$50, coisas assim. Então são pessoas, você só vê quando você é levado ao teste, ao limite, né? Senão não tem como. Meus queridos, capítulo 6, já para encerrar, fala sobre fazer o bem a todos. É tão gostoso fazer o bem a quem a gente gosta, irmão. Né? Quem a gente quer bem, quem a gente admira, né? Ah, como que é bom fazer. Mas agora a todos, aí já fica difícil. Se você não for nascido do Espírito Santo, você não consegue fazer bem a todos. Eu queria, em rápidas palavras, os irmãos trouxessem algo sobre isso aí, fazer o bem a todos. Se é possível isso. Pelo Espírito Santo, sim. Amém. Mas se não é a presença do Senhor, não é. E o apóstolo Pedro questiona Jesus um dia, fala assim, mas se tal pessoa me pecar ou transgredir até 7 vezes, devo perdoar? Aí Jesus fala 70 vezes 7. Esse perdão, esse bem, essa ajuda, igual o pastor falou, ajudar o próximo, o familiar, um amigo, é muito fácil. Mas Jesus fala para ajudar a amar e ajudar os inimigos. Mas pela graça, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, é possível. É possível. Até ele começa Gálatas, né, no capítulo 6, né, no verso 1, ele já começa assim, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, né, vocês que são espirituais, olha o que ele fala. Ele fala, vocês que são espirituais, vocês que vivem no Espírito, né, devem ajudar essas pessoas a se corrigir. Os mais fracos. Se você vive no Espírito, você tem a obrigação de ajudar as pessoas a corrigir um problema que ela tem. Daí ele fala assim, mas façam isso com humildade, né, porque às vezes tem também essas pessoas que querem corrigir no Espírito, mas corrige de uma maneira truculenta, né, Maurício? De uma maneira que não pode, né? E ele fala assim, faça isso com humildade e tenha cuidado para que vocês também não sejam tentados. Então, quer dizer, mesmo... Olha o que ele fala, se vocês que são espirituais, ele chama a gente de espirituais, e depois ele fala assim, façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês também não sejam tentados. Quer dizer, nós somos espirituais, mas nós também podemos ser tentados a esse tipo de situação. Então a gente tem que tomar cuidado. E no versículo 2 ele fala assim, ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Cada pessoa faz o quê? Examine o seu próprio modo de agir.
seu modo de agir, seu caráter, né, sua conduta, né, tá de acordo, você tá mostrando Cristo, tá revelando Cristo, amém. Se ela não estiver revelando Cristo, nós devemos pensar nesse modo de agir. Mas ele nos chama o Paulo nos chama de espirituais. Então, mesmo sendo espirituais, nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Então, temos que tomar cuidado, né, Fernando? Com certeza. Tomar cuidado. Com certeza. Porque somos espirituais com detalhes. Estamos na Terra ainda, né? Se tem na Terra, você é sujeito a tudo. É sujeito a uma blitz. Agora eu sou espiritual, não vai ter blitz, não vai ter multa. Não, pelo contrário, é aí que você vai ser testado cada vez mais. O próprio Pedro, Jesus falou a Pedro, Satanás pediu para se andar, mas eu roguei ao Pai. Então você vê que há uma luta constante, né? Há uma luta constante. E no versículo 6, dando sequência ao que o irmão falou, ele fala de repartir com aquele, repartir com o próximo, né? Repartir com o próximo. A carga, repartir o bem que a gente puder fazer. Estender as mãos, né? Isso não é só nas áreas de você ajudar com uma cesta, com um abraço, não, em tudo. É ajudar em tudo. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Interessante. Então você tem que ajudar, muitas vezes em palavra. A pessoa está precisando de palavra, irmão. Palavra de conselho, e muitas vezes a gente se omite. Não vou falar não, mas tem que falar, você tem que colocar em prática aquilo que você tem aprendido na igreja, as mensagens que você tem ouvido, tem que colocar em prática, tem que falar. E isso ajuda, salva uma vida, com certeza. Irmão, um amigo nosso está aqui, não vou citar o nome dele, um amigo, há muito tempo, alguns anos atrás, eu fiquei com ele mais ou menos 1 hora, mais ou menos, aqui próximo, e eu abracei, eu dei atenção, e eu estava com alguns conflitos, e o Espírito Santo foi conduzindo as palavras, e resumindo, ele está aqui, pela misericórdia do Senhor, e a gente foi um instrumento de Deus para com essa alma. E Deus é bom. A gente, não sendo nada, Deus nos usa pela misericórdia dele, né? E o que o Paulo está nos orientando e nos falando através de Gálatas é isso. Essa obra aí do fazer o bem ao próximo. No verso 9, mano, ele fala assim: não cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Se a gente não tratar bem aqueles que fazem parte da nossa família, né, da fé, que está junto com a gente não pode tratar outras pessoas lá fora. Como que você não consegue tratar bem aquelas pessoas com quem você vai conviver no céu, né? Com eles, vai estar com Cristo. Você não consegue tratar bem essas pessoas? Como é que é? Não vai tratar ninguém bem. Então eu acho assim, é bem pertinente essa fala do apóstolo Paulo que aos Gálatas está puxando a orelha deles, né? Exertando a eles e a todos nós, né? Puxando a nossa orelha também. Sim, com certeza. A todos nós, né? No final lá do capítulo, no verso 17, parece que Paulo volta totalmente. Toda vez que parecia estar acabado o assunto, ele volta. Ó. É interessante, verso 17. Finalmente, ninguém me inquiete, pois eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Aí ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Mas ele não deixa de dar o último toque. Ele podia falar isso com autoridade, porque lá no começo da carta de Gálatas, os irmãos lá, os mestres judaizantes, eles estavam discutindo que a obrigatoriedade de ter a circuncisão, e não era mais. Sim. Mas o Paulo tinha marca. Tinha. Chibatada, apanhou, por amor, né? Ele poderia falar isso com autoridade, né? Ele era um que... Segundo os historiadores, foram 195 chibatadas, não é brincadeira. Então o homem está todo marcado. E é tipo assim, eu sou a história viva, eu sou a carta. Ele vivia o evangelho, sim, né? E você pode ver, você cumprimentou aqui no versículo 16, né? Foi 16? Isso, 16, 17. E no 13, ele também volta a falar da questão da lei. Ele fala assim, ó, ele fala tudo isso, né? Dá esse conselho lá, depois ele fala assim, ó, pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês.
Então, eles estavam muito preocupados, os Gálatas lá, né? Ele falou assim, então eles falavam, eu acho que eles falaram para Paulo assim, então para que serve a lei? Né? Para que serve a lei? Né? Foi eles que perguntaram para Paulo lá no verso 3, no capítulo 3, no 19 a 24, ele faz essa pergunta. Então, eu entendo que a lei, ela serviu de aio, que ele acaba falando lá. O que é? Um tutor. Exato. Para o quê? Para refrear a natureza humana caída. Exato. Para refrear essa natureza humana caída e para tornar as más ações em ofensa legal. O que ele fez? Tá? Ele declarou que errado, que certos atos eram errados e eram proibidos. Ele fala no versículo 24. Então a lei, na realidade, ela tinha uma duração, né? E até que viesse o descendente, que era Cristo. Ele fala isso no capítulo 13, no verso 19. A lei, ela é contrária à promessa de Deus? A lei está em conflito com o evangelho da graça? Né? Não sabia, eles fazem a pergunta, não sabia Deus, ele faz a pergunta, não sabia Deus que ninguém poderia guardar a lei? Paulo responde, de modo nenhum, né? Deus não comete erros. Tempo e lugar estavam definidos no plano redentor de Deus para cumprir os propósitos divinos. Então o objetivo da lei, o que era? Era para mostrar que éramos culpados pelo pecado e nos conduzir à salvação pela fé em Cristo, pois a promessa fora dada aos que creem. Então ele antes dele terminar, né, igual o irmão falou, ele repete de novo, né, o que ele queria falar para os cristãos ali ligados. Fica bem distante, né? Letras garrafais, isso. Olha aqui. Você vê que ele fala assim, letras grandes, né? Algumas pessoas falam que por que ele escrevia em letras grandes? Porque ele tinha um problema de visão quando ele chegou lá. Não sei dizer, mas alguns historiadores falam assim, quando ele chegou, ele estava com um problema de visão. Aí até que ele fala assim, vocês me aceitaram muito bem e até queriam me dar olhos, né? Visão, se fosse possível. Aceitaram ele como um anjo. Como um anjo, então eles, assim, as pessoas entendem que seria esse problema que levou Paulo a pregar o evangelho lá, porque ele foi pregar lá por causa de um problema que ele tinha de saúde, né? Exato. E as pessoas acham que era um problema de visão. Eu não sei dizer, não sei confirmar. Segundo os historiadores dizem que esse problema ele pode ter ocasionado na viagem que ele estava aí. Isso, na viagem. Na viagem. Então ele chegou lá com esse problema. Talvez uma malária. Sim, isso. Coisa. Porque a região ali era muito pantanosa, tinha vários, como posso dizer, precedentes de pessoas que tinham pegado malária. Então pode ser escritores. A gente podia, assim, fechar aqui, pegando esse ensinamento dele, né? Como espirituais, dividir a carga uns dos outros, ter um pouco de mais paciência, né? Chegar pessoas novas na igreja, dividir a carga, esse amor, a ajuda do próximo, porque é isso que eles vão ver Cristo em nós, né? Para que possamos ganhar pessoas em Cristo e fundamentar na palavra, para quando amanhã depois alguém querer ensinar uma nova doutrina, precisa ter consciência e eu aprendi da palavra do Senhor e não tem um novo evangelho não. Mas Paulo nos traz umas grandes lições nesse livro de Gálatas, que é bem nos dias atuais. Para mim terminar também, fico com o versículo 10 de Gálatas 6, que fala assim, portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, glória a Deus, especialmente aos que fazem parte da família da nossa fé. Esse versículo é muito forte. Queridos, estamos chegando ao final. Quero agradecer aqui a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. Eu sabia que seria bom, mas nem tanto. Então estou surpreso aqui, né? Perdi o medo aqui e conhecer os irmãos mais no profundo, a preocupação, e que Deus abençoe a todos. Você que está assistindo as aulas, pesquisem, procura saber a origem, compare a visão de no mínimo três pregadores, 3 escritores, para você não pegar uma linha errada e de repente você sair de fora do centro do que realmente a palavra quer dizer, né? Versão da Bíblia também, né? Pega uma versão diferente. Eu uso aqui nesse tablet pelo menos 3 versões diferentes, né? A Nova Visão Internacional, na linguagem de hoje, e eu uso uma outra versão aqui. Então, para mim ter... E eu gosto de ler a Bíblia, e é bom ler a Bíblia. Então, assim, o meu apelo também
é que os irmãos procurem ler a Bíblia, procurem ler as cartas do apóstolo Paulo, procurem ler o Velho Testamento, se inteirar nas coisas, né? Saber, né? Exato. Porque ler é bom e entender a palavra Melhor é bom. ainda. Esse estudo que a gente fez aqui, a gente aprendemos muito. Nós aprendemos muito, porque a gente se dedicou, né, para falar alguma coisa, né, da palavra, né, Fernando? Exato. Queria agradecer a Deus também essa oportunidade, estar presente aqui ao lado do pastor Amém. Fernando, do presbítero Josmar. É uma honra. E os irmãos que estão aí assistindo também, como foi falado o irmão presbítero Josmar, possa pôr em prática, né? Então aproveite e pesquisar também. E pôr nos comentários se há alguma dúvida ali, né? Sim. Com certeza o pastor Exato. Fernando e nós podemos Amém. estar respondendo aí na medida do possível. Se tiver alguma dúvida, é só chamar o Fernando. Amém. Nós ficamos por aqui. Agradeço ao presbítero Demétrio por estar nos convidando para esse projeto novo da Escola Dominical, no qual tem sido bênção para nós. E eu creio que tem coisas grandes que ainda vão vir aí, e Deus vai dando ideia e as coisas vão acontecendo. Amém? Desde já, para o Senhor, Deus abençoe a todos aí, e boa aula aí, estuda mesmo aí, que é bênção para nossas vidas. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.